Nos dedicar agora à questão nos Estados Unidos. Primeiro vamos à contribuição dos nossos correspondentes e repórteres e depois a gente vai para uma extensiva roda de análise. Vamos lá, começando então. Uma tentativa de demonstrar unidade, o segundo dia da Convenção Nacional Republicana tem a presença de vários que até aqui se apresentaram, inclusive como adversários de Donald Trump. Estou falando de Nikki Haley, ex-governadora da Carolina do Sul, e o governador Ron DeSantis, atualmente, ele dirige como ex-chefe do executivo na Flórida. Ambos, eles disputaram a indicação pelo Partido Republicano, mas foram derrotados por Trump, que está também no evento. O repórter nosso da CNN, Marcelo Medeiros, está lá e nos traz as últimas informações. Boa noite, Marcelo. Olá, William, boa noite. Nikki Haley fala neste exato momento aqui na convenção do Partido Republicano. Ela realmente veio aqui para demonstrar que o Partido Republicano está unido em torno da candidatura de Donald Trump. E ela falou o seguinte, ela falou que Donald Trump tem seu apoio forte e já começou o seu discurso atacando Joe Biden. Um ponto que ela atacou bastante durante o período em que ela estava concorrendo com Donald Trump à candidatura, à nomeação do Partido Republicano. Ela disse a questão da idade tanto de Trump quanto de Biden. Agora ela não cita mais, é claro, a idade avançada de Trump, mas começou o seu discurso falando que um voto no Biden, na verdade, seria um voto para Kamala Harris, já que Biden estaria demonstrando, segundo ela, que não está bem de saúde mental, saúde física. Então, o que ela já havia feito, ela já havia demonstrado seu apoio a Trump, falou que iria votar em Trump em maio deste ano e disse que as divergências que ela, apesar de ter divergências com Trump, por exemplo, com a política internacional, com a questão da economia, ela disse que um voto no Biden deixaria o país numa situação ainda pior do que, segundo ela, o país estaria hoje. Então, este é o objetivo do discurso dela, de atrair aqueles eleitores que votaram nela na primária do Partido Republicano. E também daqui a pouco teremos a presença do governador da Flórida, Ron DeSantis, que também foi outro que, como você comentou, disputou a nomeação do Partido Republicano. Ele largou essa disputa bem no início, bem antes de Nikki Haley. Ele que foi muito criticado por Donald Trump. Donald Trump fazia até algumas referências à aparência física dele. Hoje está aqui mostrando também seu apoio. Apenas confirmando também que Donald Trump está aqui presente. Ele chegou há cerca de 15 minutos aqui ao local da convenção. Então, tanto Nikki Haley quanto Ron DeSantis falam com a presença de Donald Trump aqui em Milwaukee. William? Obrigado, Marcelo. Boa noite para você aí em Milwaukee, na Convenção Republicana. Vamos para o outro lado. Uma ala do Partido Democrata lá nos Estados Unidos pretende antecipar a indicação da candidatura de Joe Biden à reeleição, e isso ainda antes da reunião de delegados na Convenção Nacional Democrata. Ela está marcada para agosto. Esse movimento formalizaria Biden como candidato no momento em que democratas seguem bastante divididos sobre o atual presidente como figura capaz de concorrer às eleições e, mais ainda, capaz de governar o país por mais 4 anos. As informações, então, com a nossa correspondente em Nova York, Mariana Giangiacomo. Boa noite, Mariana. Oi, William, boa noite a todos. Pois é, olha, o Partido Democrata está dividido entre esses dois grupos e, de um lado, você tem essas pessoas que acreditam que Joe Biden continua sendo, sim, a melhor alternativa para representar o partido até o final do ano, e essas pessoas querem antecipar essa nomeação justamente para que não tenha mais volta. Então, querem que Joe Biden seja lançado oficialmente como o candidato antes mesmo da Convenção Nacional do Partido, que está marcada agora para agosto. Lembrando que essa candidatura ainda não foi oficialmente lançada, né? Claro que a gente já sabia quem eram os candidatos faz tempo, tanto Trump quanto Biden, mas é só na convenção dos partidos que as candidaturas são realmente oficializadas e lançadas. Agora, há um outro grupo que acredita que Biden concorrer à reeleição é um sinônimo de derrota, e não só de perda da Casa Branca, na verdade, mas de perda do Congresso. Os democratas temem não conseguir recuperar a maioria na Câmara dos Deputados, que os republicanos têm hoje por uma maioria estreita,
e também temem perder a maioria no Senado com Joe Biden concorrendo à reeleição. E aí esse grupo que é contra a candidatura de Biden tem atuado ali nos bastidores tentando convencer figuras importantes do partido a pressionar Biden para desistir, porque o que acontece é que o partido não consegue expulsá-lo agora. É Biden quem precisa desistir primeiro para que os democratas escolham outro nome. Como o partido não pode fazer isso, não pode forçá-lo, né? Tem alguns mecanismos ali que pode usar, como claro, a pressão de nomes influentes e também o congelamento de recursos, de dinheiro. Com isso tudo, a candidatura vai sendo comprometida e pode se tornar inviável. Agora, Joe Biden não dá sinais de desistência. Hoje fez mais um discurso em um evento de uma associação de políticas voltadas à população negra e até comentou o que aconteceu com Donald Trump, o atentado do sábado, como uma forma de fortalecer um de seus pilares de campanha, o enfrentamento da violência armada por meio da restrição às armas, a restrição do acesso às armas. Joe Biden estava comentando sobre a morte de crianças e disse que o tipo de arma usado no atentado contra Trump, uma arma semiautomática, um rifle do tipo AR-15, é usado também nas mortes de crianças, já foi responsável por massacres em escolas aqui nos Estados Unidos. Então ele disse, se você é contra a violência, junte-se a mim. Lembrando que Joe Biden, enquanto era senador, lá atrás, em 94, chegou a aprovar uma proibição de armas desse tipo, do tipo semiautomática no Congresso, que durou por 10 anos e desde então não conseguiu emplacar essa medida mais uma vez. Tem lutado muito, falado muito sobre isso, mas não tem conseguido por resistência do Partido Republicano no Congresso. A gente separou um trecho do que disse Joe Biden então sobre isso, vamos ouvir. An AR-15 was used in the shooting of Donald Trump, just as it was an assault weapon that killed so many others, including children. It's time to outlaw them. I did it once and I will do it again. Deixa eu agora apresentar os participantes da nossa roda, começando por Denilde Holzhacker. Ela é professora de Relações Internacionais da ESPM. Denilde, muito obrigado pela disposição de participar. Boa noite para você. Boa noite, William. Boa noite, Caio. E lá, remoto de Nova York, meu agradecimento a Brian Winter. Ele é o editor-chefe da America's Quarterly. Brian, obrigado pela disposição de participar do programa e meu boa noite aí para você em Nova York. Boa noite, William. Denilde, vamos começar falando um pouco dos democratas, depois a gente tem um pouco mais de tempo de analisar, em particular, a situação do Trump e dos republicanos. A gente vê o Biden num esforço claríssimo, mas cada vez mais isolado. Como se rompe esse ferrolho? O ferrolho da personalidade do Biden, por um lado, e a capacidade / incapacidade dos democratas de chegar a uma decisão. William, acho que a gente está vendo aí quase que uma paralisia, né? E aí essa semana me parece que também é um momento em que eles estão aguardando para ver como que vai se dar e qual vai ser aí o tom também do discurso do Trump no final da convenção. Mas acho que esse é um dilema do partido, né? Como conseguir convencê-lo de uma forma que ele saia de uma maneira bem ainda, mas quanto mais se demora, mais difícil isso vai ficando. E aí a estratégia dos democratas vai ser olhar para as disputas para o Senado e para a Câmara dos Deputados para conseguir garantir essa maioria. Eu acho que esse é o caminho aí mais provável em termos de organização, mesmo sabendo que as dificuldades do próprio Biden. Mas a personalidade dele tem mostrado que ele tem uma resistência muito grande e dependeria de uma ação muito forte, acredito que de todas as grandes lideranças. E como as lideranças do partido também estão divididas, isso faz com que essa situação perdure e vai tornando mais frágil ainda a candidatura do próprio Biden. Brian, usando uma pergunta que é tão boa em inglês, what's your take? Quando a gente considera o dilema dentro do Partido Democrata, profundamente dividido, com um presidente cada vez mais apegado às pessoas mais próximas dele, que gostam dele, que acreditam, como o New York Times diz, na mitologia de Joe Biden como um lutador incansável,
capaz de superar qualquer adversidade? Ou isto não se realiza? Boa noite. Meu take, William, é que é difícil mesmo abrir mão do poder. Especialmente da vaga mais poderosa do mundo, ainda hoje, que é ser presidente dos Estados Unidos. E se o Biden não quiser abrir mão, é difícil, porque pode ter um apelo público por parte de lideranças como Nancy Pelosi, a ex-presidente da Câmara, ou inclusive do Barack Obama ou do Bill Clinton, que são os ex-presidentes do mesmo partido. Mas aí é um grande risco, e todo mundo sabe, porque ainda nessa situação, o Biden pode dizer que não, e aí ele só fica enfraquecido. É uma grande ironia, William, que neste momento o país está relativamente bem. Nós temos a crise da democracia, né? Que foi claramente visível com o atentado contra o Trump, que graças a Deus não deu certo. Mas a economia está bastante bem, o desemprego está baixo, a bolsa e todos os mercados estão em recordes altíssimos. Mas ainda assim, o presidente está perdendo por uma margem importante. Eu acho que a única resposta possível é a falta de confiança mesmo na figura do Joe Biden. E o motivo principal por isso é a idade. E essa condição dele não vai melhorar nas próximas 10 semanas. Então, realmente uma situação difícil e inédita aqui nos Estados Unidos. Caio, você como repórter político, o que acontece na cabeça de um político na hora de uma decisão dessa? A pergunta é para você entrar na cabeça de um político. Eles têm padrões de comportamento similares, não importa a parte do mundo. O refúgio, a perda de poder é um fator ali. Ninguém quer refugar poder, perder poder. E tem também, eu acho que nesses momentos é uma questão mais lateral, questões estratégicas, porque para o presidente Joe Biden, de tudo que a gente acompanha e lê e se informa sobre isso, não necessariamente a substituição dele por outro nome vai tornar a candidatura democrata mais competitiva frente ao Donald Trump. Então, para além da questão da idade, para além da perda de poder, vai funcionar se trocar? Eles não têm essa resposta. Os americanos não têm essa resposta, o Partido Democrata não tem essa resposta, quem defende a substituição dele também não tem essa resposta. Aí tem um ponto que você está levantando. Essa resposta, em geral, pelos estrategistas de partidos políticos, e nos Estados Unidos não é diferente do que é no Brasil, está em pesquisas de opinião. As últimas pesquisas de opinião, se eu estou lendo corretamente alguns dos principais jornais americanos, não são nada favoráveis ao Biden, embora não o tenham condenado ainda ao túmulo. Denilde. Acho que essa pergunta do Caio é bem importante, né? Se tem alternativa, mas dado o grau aí de dificuldade que a campanha dele tem tido e pós-debate, pode ser que uma alternativa de escolha, de arriscar um candidato ou uma candidata, né, o nome aí tem sido colocado da Kamala Harris, seria uma opção. Acho que, mesmo pensando do ponto de vista de estratégia para o Partido Democrata, poderia ser, e aí se o Biden ainda endossar, com todos os outros membros do partido também endossando, poderia ser uma forma de, pelo menos, garantir uma ascensão aí de uma figura em âmbito nacional, mesmo que não tenha tanta competitividade. Então, acho que estrategicamente pensar na mudança também não é um ponto que deveria ser descartado. Brian, se a gente usa pesquisas como ferramenta para tomada de decisões dessa amplitude que estão na frente do Partido Democrata e do Joe Biden, aparentemente elas se moveram um pouco depois do atentado contra Donald Trump. Ou isto a gente tem que tomar com cuidado, Brian?
Eu acho que é sempre importante tomar as pesquisas com cuidado, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja em muitos países no 2024. Mas, ao mesmo tempo, não é uma surpresa. Eu volto aqui ao meu comentário anterior. Por um lado, é verdade, o Biden ele perdeu pouco apoio após o debate, segundo várias pesquisas. Mas aqui pergunto, um presidente com uma economia que está andando bem, que está em campanha contra um delinquente convicto, como é o caso do Donald Trump, deve estar ganhando, segundo todos os modelos e todos os precedentes que nós temos na nossa história. Então, aqui, novamente, tem que ver, muitos acham, com a figura do Joe Biden mesmo.